Oi! Hoje a gente vai falar sobre unidades de medida. Essa vai ser uma série de vários vídeos e eu vou começar hoje falando sobre comprimento. Bem, comprimento vai ser a distância entre um ponto inicial e um ponto final. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o comprimento dessa caneta, então eu vou pegar da pontinha da caneta até a outra pontinha. Pode ser ela aberta ou ela fechada. Eu vou ter duas medidas diferentes. Então, eu vou usar como parâmetro para essa série de vídeos um cubo. Aí a gente vai analisar quanto à altura, ou seja, eu estou analisando do ponto mais baixo até o ponto mais alto, eu vou analisar esse comprimento que a gente vai chamar de altura. Então a nossa referência vai ser um cubo, só que ao invés de ser um cubinho assim, bem pequenininho, ele vai ter 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui, certo? Então cada aresta dessa, que é esse pedacinho, vai ter 1 metro, não vai ser um cubinho, vai ser um cubo bem grande. Então, vamos lá. Ok, então a gente vai ter essa nossa região aqui, esse nosso ponto inicial e final, a nossa altura, 1 metro, certo? Aí vamos supor que eu peguei esse meu cubo e parti ele em dois. Eu parti ele em dois aqui, parti ele em dois aqui e parti ele em dois aqui, certo? Eu vou ter uma figurinha mais ou menos desse jeito. Então essa nossa altura desse nosso ponto inicial até o nosso ponto final, agora eu vou ter 1 metro dividido por 2. Isso equivale a gente pensar que eu tenho 1, que é o nosso valor, dividido por 2, metro, que é a nossa referência. Então isso no dia a dia a gente chama de meio metro. Vamos pensar agora que eu peguei o nosso cubo inicial, que tem uma altura de 1 metro, e agora eu vou partir ele, ao invés de pela metade, eu vou partir em 3. Então eu vou ter um desenho mais ou menos igual a esse daqui. Então eu tenho aqui 1, 2, parti aqui, parti aqui. Então agora eu tenho 1, 2, 3 partes. Então eu peguei 1 metro e dividi por 3. Então a nossa altura agora eu tenho 1 metro dividido por 3. Se eu quiser medir a altura de um único quadradinho não, né? Cubinho, lembrando que os lados, as arestas, elas vão sempre ter o mesmo valor. Então se eu quiser medir essa altura desse novo cubo, eu vou ter o quê? 1 metro dividido por 3. Então esse nosso 1 dividido por 3 a gente chama de 1/3 de metro. Não é muito usual, mas é só para você já ir construindo uma ideia ali na sua cabeça. Vamos agora para um terceiro exemplo. Nesse exemplo eu estou pegando o meu cubo e eu vou fazer vários cortes nele, de modo que cada aresta eu dividi em 10 partes. Então vamos pegar agora esse cubinho pequenininho e vamos analisar ele. Então se eu quero falar da altura desse cubinho, que foi resultante lá daquele monte de divisão do cubo por 10, eu vou ter uma parte de 1 metro dividido em 10 partes. Espera aí, sente só. Então eu peguei o cubo, parti ele em vários pedacinhos, peguei um miudinho e aí eu quero falar da altura desse miudinho. Então eu tenho uma parte daquelas 10 que eu parti, que significa 1 metro dividido por 10. Só que é muito complicado a gente falar isso, né? É mais fácil falar que eu tenho uma parte de 1/10 do metro. Só que ao invés da gente pensar em toda vez falar que eu tenho 1/10 de 1 metro, que significa o quê? Que eu peguei 1 metro, dividi por 10 e eu tô pegando um desses pedacinhos. Ao invés da gente falar uma parte do 10º de 1 metro, a gente fala de 1 decímetro. Então você tá vendo que todos esses cubos aí que eu recortei e analisei a altura, eu tô sempre pensando em pegar unidades múltiplas desse metro. Só que
o que a gente vai adotar agora vão ser divisões múltiplas de 10. Como que isso vai acontecer? A gente sempre vai ter uma unidade de referência. A nossa unidade de referência, já que a gente está trabalhando com comprimento, vai ser o metro. A análise que a gente fez aqui com o nosso cubo amarelinho foi dividir em 10 partes. Então, o pedacinho menorzinho que a gente pegou, que corresponde a uma parte do décimo do metro, vai receber o nome de dividido por 10 metro, que é o que a gente chama de decímetro. Agora, se eu pegar esse cubo de 1 metro de altura e dividir ele em 100 vezes, aquele pedacinho que eu vou analisar vai ter uma altura de centímetro. Então, 1/100ª parte de metro corresponde a 1 centímetro. A mesma coisa quando a gente divide esse nosso cubo por 1000. Então, aquele pedacinho, a altura daquele pedacinho correspondente a 1 metro dividido por 1000 vai ser chamado de milímetro. Mesma coisa se eu pegar esse nosso cubo de referência e aumentar ele. Por exemplo, eu tenho aqui o meu cubo de 1 metro, 1 metro, 1 metro, e aí eu vou multiplicar em 10. Então, eu teria 10 cubinhos aqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então, eu teria 10, 10 e 10. Então, eu teria 10 vezes 1 metro. Essa referência, então, vai ser denominada de decâmetro. Toda vez que a gente pegar um valor que é 10 vezes o nosso valor de referência, ele vai receber esse nomezinho deca. Mesma coisa quando a gente vai para 100, vai receber esse nomezinho hecto antes da nossa unidade de referência, e por 1000, quilo, e temos outras unidades. Se quiser saber de todas elas, a gente pode discutir isso lá no Instagram. Aliás, me segue. Esses nomezinhos, eles são chamados de prefixos. São eles que vão indicar o quanto que a gente está partindo a nossa unidade de referência. Quando eu falo partindo, pode ser que eu estou pegando uma fatia menor, ou então eu estou multiplicando essa minha unidade de referência. Para que a gente não precise escrever sempre por extenso todo o nome com prefixo e o nome da unidade de referência, a gente vai utilizar uma letra indicativa. Então, aqui eu tenho quilo, que é o mais conhecido, né? Que vai ser o K. Então, se a nossa unidade de referência for metro, eu vou ter o quilômetro, que vai ser km. Se for hectômetro, vai ser hm. Decâmetro, DAM, metro, que é a unidade de referência. Depois, o decímetro, que vai ser o DM, centímetro, CM, milímetro, MM. Beleza? O que mais? Se a nossa unidade de referência for em massa, a gente também vai utilizar os mesmos prefixos. Vou dar só um exemplo, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, por exemplo, se a nossa unidade de referência for massa em gramas, eu vou ter aqui quilograma, caso o valor que eu esteja medindo seja 1000 vezes a nossa unidade de referência, que é o grama. Tranquilinho? Agora, não sou boa de decorar esses prefixos. Como é que eu faço isso? Como que a pessoa fica se ela não lembra disso? Na hora, por exemplo, de uma prova, ela fica cagada, com medo de se mijar. É isso mesmo? Você falou isso mesmo? Não, eu não falei isso não. Mas tá aqui uma dica bem brega para vocês, porque né, a vida é feita de coisa brega. Que é a seguinte, não sou eu que tô falando. Então, cagada. K de quilo, H de hecto, DA de deca, medo.
nossa unidade de referência, no caso é 1 metro, então faz sentido um medo, mas aí você pode transformar para as outras. D, decímetro. Si, centímetro. Mi, já, milímetro. Então, quando você estiver preocupado de não estar lembrando quais são essas letrinhas do prefixo, ai, não lembro a ordem, tô confundindo os nomes e tal, fica cagada, com medo de se mijar. Não acredito que eu falei isso. E outra coisa, se vocês repararem, essas nossas divisões, elas estão sendo sempre feitas de 10 em 10. Então, se eu quero passar, por exemplo, da unidade de referência para deca, eu multiplico por 10. Se eu quero passar de deca para hecto, eu passo, eu multiplico por 10. E assim por diante. Então, eu vou ter aqui, multipliquei por 10, por 10, por 10. E aqui eu estou dividindo por 10, por 10, por 10. Tranquilo? Então, vamos fazer uns exemplos. Então, o primeiro exemplo é: quantos centímetros tem 2,53 metros? Valendo! Vamos pensar o seguinte: um metro equivale a 100 centímetros. Como que eu sei isso? Que se eu pegar 1 metro para chegar no centímetro, eu dividir ele por 100 vezes. Então, quantos centímetros que eu preciso pegar para eu chegar em 1 metro? Eu vou ter que pegar os 100 pedacinhos. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. Então, 1 centímetro significa que eu peguei 1 metro e dividi por 100. Então, se eu pego 100 vezes o centímetro, eu posso simplificar aqui o 100 com 100, eu vou chegar em 1 metro. Então, eu posso escrever a seguinte regrinha de 3. Se você tem dúvidas de como você monta a regra de 3, vou deixar um card aqui em cima para que você aprenda a escrever uma regra de 3 bem fofa, gracinha, linda de viver. Então, a gente pode escrever o seguinte: 1 metro vai corresponder a 100 centímetros. Então, 2,53 metros vão corresponder a x. Aí você escolhe qual método que você vai resolver essa regra de 3. E a gente chega aqui na resposta, que vai dar 253 centímetros. Próximo exemplo. Quantos decímetros tem 0,27 quilômetros? Pausa, tenta resolver e bora lá. Vou tampar aqui, muito misteriosa. Primeira coisa, vou identificar cada uma dessas unidades. Então, a primeira que eu identifiquei aqui foi quilômetro. O quilômetro eu sei que corresponde a 1000 metros. E 1 metro corresponde a 10 decímetros. Agora, eu preciso conectar quilômetro e decímetro. Como que a gente vai fazer isso? 1 quilômetro vai corresponder a 10.000 decímetros. Mas como que eu fiz essa transformação? Olha só, se eu pego aqui 1 metro e vou reescrever 1 metro em decímetro, eu sei que eu tenho 10 decímetros. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1000 metros lá do quilômetro vezes 10. Então vou ter uma referência de 10.000. Outra forma que você pode fazer isso é a seguinte: olha só, estou partindo aqui de quilo e quero chegar em decímetro. Então estou saindo aqui do rosinha e quero chegar no amarelinho. Então aqui 1, 2, 3, 4. Então tem 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Então voltando aqui, 1 quilômetro equivale a 10.000 decímetros. Opa, agora ficou moleza. Tenho aqui a minha relação, a minha proporção conhecida. 1 quilômetro equivale a 10.000 decímetros, então 0,27 quilômetros, que é o que está lá no enunciado, equivale a y. Então y vai ser igual a 2.700 decímetros. Você está vendo que tem um A aqui, né? Porque esse é o modo A.
de resolver. O modo B, a gente vai utilizar uma exponencial de 10. Agora repara, nessa perguntinha B, eu estou querendo utilizar esses valores aqui como exponencial na base 10, porque a gente vai utilizar isso mais em notação científica depois, que é aquele que tem um valor vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, como que a gente pode fazer isso? Lembra que eu falei assim, daqui pra cá é 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso. Então eu estou multiplicando esse 10 4 vezes. Mas cuidado, não é 4 vezes 10, que dá 40. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então isso equivale a gente escrever o 10 elevado a 4. Então eu posso pensar da seguinte maneira, que 1 quilômetro equivale a 10 elevado a 4 decímetros. E aí eu volto aqui para minha regrinha de 3. 1 quilômetro equivale a 10 elevado a 4 decímetros, então 0,27 quilômetros equivale a y. Resolvo aqui a minha regrinha de 3 e vou chegar em 2,70 vezes 10 elevado a 3 decímetros, que é equivalente a 2.700 decímetros encontrado no módulo A. Agora eu vou deixar aqui uns desafios, pausa aí para você tentar resolver, que próximo comentário vão ser as respostas. Comentários não, eu vou mostrar a resposta para vocês. Se tiver alguma dúvida, você pode me mandar ou aqui embaixo ou lá no Instagram. Respostas. E é isso, gente. O próximo vídeo vai ser sobre áreas. E aí a gente vai começar a misturar tudo isso que a gente viu sobre o comprimento agora para áreas. Vai ficar só um tique-tique, mais complicado, mas bem pouquinho. Vai treinando para você já chegar cabuloso aí no vídeo da sequência. Mua!